Tudo começou de um jeito simples, quase banal. Eu estava num desses mercados de pulgas de bairro, desses onde a gente caminha sem muito objetivo, fingindo que está em busca de algo específico, mas no fundo, só quer distrair a cabeça. Barracas estavam espalhadas sobre o asfalto rachado, debaixo do sol forte da tarde. Pilhas de ferramentas velhas, móveis encardidos, quinquilharias enferrujadas, e o cheiro misturado de pipoca doce com protetor solar barato preenchiam o ar. Eu tinha me mudado recentemente e o meu apartamento ainda parecia mais um depósito vazio do que um lar. Procurava qualquer coisa que pudesse dar um pouco de vida ao lugar. Foi quando avistei uma barraca mais escondida, quase engolida por outras. No meio da bagunça, entre ferramentas tortas, molduras quebradas e móveis amontoados, uma pintura chamou minha atenção. Ela estava meio encostada, quase invisível atrás de uma pilha de latas. A moldura já gasta, as bordas descascadas, mas o que estava pintado ali me prendeu no ato. No quadro, uma mulher solitária em meio a um vasto campo de trigo. Mas o trigo não era dourado como deveria. Era cinza, morto, ressecado. O céu por trás dela parecia carregado de uma tempestade impossível, misturando roxos, laranjas e vermelhos doentios, como hematomas se espalhando pelas nuvens. Tudo parecia ao mesmo tempo imóvel e violento. A mulher, de costas, tinha o rosto levemente virado, revelando apenas parte do seu perfil. Não transmitia medo nem desespero. Havia apenas uma aceitação perturbadora em seu olhar. O vendedor, um senhor encurvado numa cadeira dobrável, percebeu meu interesse. Leva tudo aí por 100. Pode até levar a pintura junto. Eu nem pensei muito. Fechei o negócio. Cheguei em casa com o lote. Desamarrei o barbante que segurava tudo junto e fui largando os itens pelo chão da sala. A pintura foi a última que puxei. Era mais leve do que eu imaginava. Apoiei contra a parede e fiquei alguns segundos apenas observando. Quanto mais eu olhava, mais os detalhes pareciam ganhar vida. A pintura tinha algo hipnótico, como se estivesse congelada no meio de um movimento que ainda tentava continuar. Mas, para ser sincero, eu não gostava dela. Me dava um incômodo difícil de explicar. Ainda assim, não consegui me desfazer. Era como se a própria obra não permitisse isso. Por alguns dias, ela ficou encostada no canto da sala. Toda vez que eu passava, meu olhar era puxado de volta para aquela mulher imóvel, para o trigo cinza, para o céu em fúria contida. No quarto dia, como se fosse inevitável, decidi pendurá-la na parede, logo acima do sofá. Pouco tempo depois, veio a primeira coincidência. Estava tomando café da manhã, rolando o celular, quando a manchete me chamou a atenção. Incêndio devasta plantações de trigo no Kansas. Uma vítima fatal. Cliquei na matéria. A foto que ilustrava a notícia me gelou. As imagens do incêndio eram assustadoramente parecidas com a cena da pintura. O trigo queimado, o céu encarnado e pesado, as nuvens carregadas de tons doentios. Só não havia a mulher no quadro. Balancei a cabeça, tentando afastar a ideia absurda que começou a se formar. Campos queimam o tempo todo, certo? Aquilo só podia ser uma enorme coincidência, mas no fundo, algo já começava a se contorcer dentro de mim. Cerca de uma semana depois do incêndio, outra pintura chegou, mas dessa vez, diferente da primeira, não veio de nenhum mercado de pulgas. Apareceu direto na minha caixa de correio. Um tubo de papelão, sem remetente, sem selo, sem qualquer identificação. Era como se tivesse simplesmente surgido ali. Por um momento pensei em jogar fora, mas a curiosidade me venceu. Abri o tubo e desenrolei a nova obra. O tema agora era completamente diferente e infinitamente mais perturbador. A pintura mostrava um acidente de trem. O cenário era visto de dentro de um veículo, como se alguém estivesse assistindo tudo acontecer. Nos trilhos, um trem descarrilado com os vagões retorcidos e esmagados, espalhados em montes caóticos de metal, madeira partida e estilhaços de vidro. No meio do desastre, duas figuras chamavam atenção. Uma mulher de lenço vermelho ajoelhada, ao lado dos destroços,
com os braços estendidos em direção a uma criança que pendia perigosamente da janela de um dos vagões quebrados. O rosto da mulher carregava um desespero quase palpável, enquanto o da criança transbordava puro pavor. As chamas já começavam a consumir o vagão. A riqueza de detalhes era absurda. Não parecia uma pintura comum. Era como se fosse uma fotografia de algo que já estava prestes a acontecer. Dessa vez o incômodo foi maior. Era impossível não ligar isso ao incêndio anterior. A sensação de coincidência estava desaparecendo, e um medo surdo começava a tomar conta de mim. No dia seguinte, o desastre saiu da tela, e aconteceu diante dos meus olhos. Eu voltava do trabalho, preso no trânsito, quando ouvi o som. Primeiro, um leve chiado metálico no fundo. Depois, um grito de metal contra metal, cortando o ar como uma lâmina. O barulho ia ficando mais alto, mais real, a cada segundo. Logo, à frente, a linha do trem cruzava a estrada. As luzes piscavam, os carros já estavam parados. Foi então que vi o trem. Só que ele não estava apenas passando. Ele estava fora de controle. Num segundo, o primeiro vagão saiu dos trilhos, tombando de lado e puxando os outros atrás dele como um castelo de cartas em queda. Faíscas saltavam, pedaços de ferro voavam como projéteis. Os vagões iam se empilhando num caos impossível de descrever. Eu fiquei imóvel dentro do carro, as mãos presas no volante assistindo tudo. E então, os vi. A mulher de lenço, vermelho ajoelhada, estendendo os braços para a criança presa na janela do vagão, exatamente como na pintura. O fogo iluminava seus rostos, congelando suas expressões de desespero e terror, igual ao que eu já tinha visto antes. Só que agora era real. O vagão começou a inclinar. Eu queria correr, ajudar, fazer qualquer coisa, mas o corpo não se movia. Meus olhos estavam presos naquela cena. Quando o vagão tombou por completo, as chamas engoliram os dois. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, e mesmo assim eu continuei olhando. Como se já soubesse que não havia nada que eu pudesse fazer. Depois do acidente, algo dentro de mim quebrou. Eu não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, a cena voltava. A mulher ajoelhada, a criança pendendo, o fogo devorando tudo. Como uma punição eterna na minha mente. Tentei jogar fora a pintura, mas isso não apagava as imagens da minha cabeça. O cheiro da tinta queimando, o som das chamas, o grito silencioso da criança, tudo ainda estava lá. Os dias viraram um borrão. Parei de ir ao trabalho. Primeiro liguei dizendo que estava doente. Depois, simplesmente parei de atender as ligações. A casa virou um caos. Pratos sujos, comida estragada, roupas espalhadas. Nada mais importava. Mas com o tempo, no meio do peso da culpa, outra coisa começou a crescer. A necessidade de entender. Por quê? Por que eu? Quem estava me enviando essas pinturas? Como alguém poderia prever essas tragédias? Revirei a internet, atrás de qualquer pista. Procurei artistas, fóruns obscuros, galerias, mas não havia registros, assinaturas, datas, nada. As pinturas simplesmente existiam. Até mesmo a primeira, do campo de trigo, parecia surgir do vazio. Mas a próxima pintura não demorou. Quando o tubo chegou, minhas mãos tremiam ao abrir. Era uma rua submersa. Carros engolidos pela água barrenta, placas retorcidas, postes caídos. Um alagamento devastador. Passei dias tentando reconhecer o local. Vasculhei mapas, ruas, memórias. Dirigi por horas, feito um louco tentando encontrar aquele cenário. Mas era inútil. Mesmo sem saber quando ou onde, no fundo eu já sabia. Era apenas questão de tempo até acontecer. As pinturas continuaram chegando. Não havia como impedir. Não importava se eu tentasse evitá-las ou ignorá-las. Sempre apareciam, na porta de casa, dentro do carro, até na cabeceira da minha cama. Cada nova tela era um retrato perfeito de tragédias que ainda nem haviam acontecido, mas que eu sabia que iriam. Vi o colapso de uma ponte, com carros despencando, nas águas turvas enquanto os cabos de aço arrebentavam como fios podres. Vi um tornado arrancando o telhado de uma casa de fazenda, deixando uma família desesperada exposta dentro.
Vi até mesmo um edifício inteiro ser engolido por um buraco no chão, enquanto os moradores eram tragados junto com os escombros. E em cada pintura, sempre o mesmo nível de detalhe insuportável. Eu podia quase sentir o calor dos incêndios, o cheiro da fumaça, ouvir os gritos congelados em cada pincelada. Não importava o que eu fizesse. Eu era apenas um espectador, forçado a assistir essas catástrofes como um castigo constante. Até que uma noite, acordei com o som de algo rolando pelo chão do quarto. Meus pés tocaram o tubo antes mesmo de ver. Mais uma pintura, mas dessa vez era diferente. A cena mostrava uma casa, velha, caída, janelas pregadas, escadas rachadas. Mas o que me congelou foi o detalhe em primeiro plano. Um homem, de costas, usando o mesmo casaco que eu vestia naquele momento. Era eu. No canto da tela, finalmente, uma assinatura, EV. Essa não era só mais uma previsão. Era um convite, ou talvez uma armadilha. Eu já não conseguia mais fugir disso. Aventura. O nome da rua estava lá, pintado no canto inferior da tela, como um endereço marcado para mim. Procurei no GPS. Era real. Uma rua esquecida nos limites da cidade. As casas em ruínas, cobertas por mato alto, lembravam um cenário de filme de apocalipse. Mesmo assim, eu fui. A casa era idêntica à pintura. Telhado afundado, janelas tapadas com tábuas, degraus da varanda quebrados. O cheiro de terra molhada e podridão pairava no ar pesado. Respirei fundo e bati na porta. Cada batida fazia a porta se abrir um pouco mais, rangendo até que entrei. O interior era pior do que eu imaginava. As paredes estavam forradas de telas. Desastres, tragédias, destruição, empilhadas, espalhadas, grudadas umas sobre as outras. Era como estar no meio de um museu macabro. No centro da sala finalmente o vi. Um homem curvado, magro, pele quase transparente, pincelando com calma a próxima pintura. Seus cabelos desgrenhados tinham manchas de cinza, e a mão movia o pincel como quem escrevia uma sentença. Não parecia surpreso com minha presença. Eu sabia que você viria, disse sem sequer me olhar. A raiva me consumia. Por quê? Por que me enviar essas malditas pinturas? Ele mergulhou o pincel na tinta, arrastando-o pela tela como se ignorasse minha pergunta. Porque você estava prestando atenção, respondeu com a voz seca. A maioria passa pela vida sem enxergar as rachaduras. Você viu. Seus olhos, quando finalmente se voltaram para mim, não carregavam ódio. Apenas um vazio. Tranquilo, eu apenas registro. O mundo está desmoronando. Eu só pinto o inevitável. Minhas mãos tremiam de fúria. Você pinta pessoas morrendo, crianças queimando e fica aí assistindo como se fosse arte. Minha voz já beirava o desespero. Mas ele não se abalava. Apenas respondeu, ainda com aquele tom frio. Eu não crio nada. Só registro o que já está escrito. Você acredita que tem controle, mas a verdade é que nunca teve. Olhei ao redor. Cada quadro carregava sofrimento, tragédia, gritos congelados em cores vivas. Não eram apenas desastres, eram punições eternas repetidas em cada pincelada. Eu não aguentei mais. Meus dedos buscaram o isqueiro no bolso, o mesmo que eu carregava há anos sem pensar. Acendi. O fogo dançou na ponta. Me aproximei da primeira tela. Uma cena de tsunami devorando casas e famílias. As chamas lamberam a pintura num estalo, seco. A tinta estalava enquanto o quadro se deformava, retorcendo-se no calor. O cheiro de tinta queimada encheu o ambiente. Ele continuava pintando, sem sequer me encarar. Você acha que queimar os quadros muda alguma coisa? Sussurrou como se falasse sozinho. Mas eu não parei. Arranquei outra pintura da parede, depois outra e outra. Fogo, desabamentos, tornados, afogamentos. Um a um, os quadros iam se transformando em cinzas diante dos meus olhos. O calor já tornava o ar quase irrespirável. A fumaça preenchia o ambiente como um manto sufocante. Mesmo assim, ele continuava impassível.
traçando as últimas pinceladas na tela que estava à sua frente. Quando olhei para o que ele acabava de terminar, o sangue gelou nas minhas veias. Quando meus olhos finalmente se fixaram na última pintura, senti o ar escapar dos pulmões. Não era uma tragédia isolada. Não era um incêndio, um acidente ou um desabamento. Era tudo. O fim de tudo. O céu estava rasgado, com fendas gigantescas cruzando o firmamento como rachaduras em um vidro prestes a estilhaçar. Os céus dobravam-se sobre si mesmos, revelando um vazio negro tão profundo que parecia engolir até a própria luz. A terra, partida em abismos monstruosos, jorrava fogo líquido, fumaça espessa subia em colunas intermináveis. Cidades inteiras afundavam no caos, seus prédios retorcidos como ossos partidos, desabando dentro do abismo sem fundo. Os oceanos ferviam, ondas colossais batiam contra os litorais que desmoronavam, enquanto navios eram despedaçados como brinquedos, abandonados. E espalhados por toda essa destruição, os corpos, animais, pessoas, famílias inteiras, todos congelados em seus últimos gritos silenciosos de terror. E, no centro de tudo, lá estava eu, minha própria silhueta, de pé sobre uma rocha irregular, iluminado pelas chamas ao redor enquanto figuras menores se agarravam às minhas pernas. Dentre elas reconheci a criança, aquela mesma criança do acidente de trem, agora estendendo a mão para mim em meio ao apocalipse. Agora você entende. A voz de Eve soou baixa atrás de mim. Você é o público. Sempre foi. As chamas cresciam. O calor já lambia minhas costas, mas Eve não se movia. Continuava sentado como se estivesse esperando o fim de sua obra-prima. As chamas já lambiam as paredes. O calor era sufocante. Mesmo assim, Eve continuava imóvel, encarando sua obra como quem contempla o inevitável. Você falhou, ele murmurou, a voz quase engolida pelo estalo da madeira queimando. Sempre foi só isso, assistir, como todos, como sempre. Mas dessa vez ele estava errado. Com a última força que me restava, corri. Não para ele, para a saída. Não podia impedir o mundo, não podia apagar as tragédias, mas podia, ao menos, escapar desse pesadelo. O fogo me perseguiu enquanto eu atravessava a porta, descendo a varanda podre e me jogando no ar fresco da noite. Não olhei para trás, apenas corri. Atrás de mim a casa já era engolida pelas chamas, suas paredes rangendo enquanto desmoronavam sob o próprio peso. Caí dentro do carro, mãos tremendo, respiração rasgando o peito. Liguei o motor e saí em disparada, deixando aquele inferno para trás. Mas, mesmo enquanto dirigia, a sensação de vitória não veio. No fundo, algo me dizia que ainda não havia terminado. Quando finalmente cheguei em casa, tudo parecia silencioso demais. A sala, o corredor, o quarto, tudo como antes. Mas então vi. Encostada ao pé da minha cama estava a última pintura. Meus dedos quase se recusaram a tocá-la, mas eu virei a tela. Era eu. Uma silhueta solitária correndo de uma casa em chamas, as labaredas se erguendo ao fundo, iluminando a noite. Era o mesmo que eu acabei de viver. As palavras de Eve ecoaram na minha mente. Não importa o que eu faça. Sempre foi para acontecer. Eu sou apenas a testemunha.